A essa live, onde a gente vai estar falando sobre essas crenças limitantes, hein? Difícil, né? Quantas de nós estamos então lutando com os nossos pensamentos? Sabe que não é apenas pensamentos, né? É lutando com aquilo que está dentro de nós. Oi, oi, bem-vindas. Já deve estar todo mundo na cama, encolhido. Tá frio aí ou tá quente? Outro dia o pessoal tá me dizendo que tava um calor por aí. Estão me ouvindo bem? Bem-vindas. Oi, oi, oi. Estão prontas para a gente falar hoje sobre crenças limitantes? Não só para a gente falar, né? Prontas para a gente se desfazer dessas crenças limitantes. E um dos pontos que nos ajuda a se desfazer de crenças limitantes é quando a gente identifica o que elas são, como elas estão arraigadas, que tipo de pensamento elas têm produzido. E é isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Então, obrigada por todas vocês que estão aqui e estão assistindo essa live depois também. Gente, vamos começar direto ao assunto, não vou ficar me enrolando, quem está aqui tá, quem não está olha depois, mas eu dei esse título, Crenças Limitantes, o destino que você não sabe que está criando. Olha que forte. Muitas de nós, às vezes a gente não se dá conta que nós estamos criando um destino, que na verdade nós estamos aqui determinando como a nossa vida vai ir. Muitas de nós, a gente apenas coloca 100% nas mãos do Senhor e a gente acaba não entendendo que Deus sempre fez uma parceria conosco. Não sei você, mas eu sempre me perguntei, por que que Deus mandava Israel ir lutar contra um povo que ele já tinha dito, a batalha está ganha, vai. Pensa comigo, se a batalha já está ganha, por quê? Por que ir? Nunca te perguntou isso? Porque é uma parceria. Da mesma forma na nossa vida. Então, esse título, Crenças Limitantes, o destino que você não sabe que está criando, é porque nós temos criado o nosso destino a partir daquilo que a gente crê no nosso coração. Eu tenho falado sobre isso. Algumas de nós acreditamos que o que tiver aqui dentro da nossa mente, pensamento positivo, funciona. Gente, não funciona. É aquilo que nós temos arraigado dentro de nós. E a gente só sabe o que está arraigado, como a gente crê, quando a situação se apresenta para nós. Sabe? Sabe quando está tudo bem? E aí tu diz, ai, graças a Deus, me amo, amo ao Senhor, amo aqueles que estão ao meu redor, né? Agora, quando a situação difícil vem, o que que eu creio a respeito de mim mesma? O que que eu creio sobre Deus? O que que eu creio sobre as outras pessoas? Vamos estar falando um pouquinho disso? E hoje eu vou estar meio de prof aqui, ó. Tem até um quadro ali atrás. Muito bem-vindas vocês são. Mas, gente, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, ela vem de várias fontes, né? Às vezes são coisas que a gente aprendeu dentro de casa. Olha, aqui nessa casa, ninguém lava roupa suja fora. Não se fala nada aqui dentro de casa. E aí a gente aprende, eu não estou dizendo que a gente tem que lavar roupa fora de casa, né? O que eu estou querendo dizer, a gente aprende a manter tudo em segredo, eu não compartilho, eu não me sinto à vontade, eu não aprendi esse compartilhar, né? É apenas um exemplo. Então, esses conceitos, essas crenças na nossa mente, no nosso coração, elas vêm da forma como a gente é ensinado, ela vem das experiências quando a gente é pequeno, né? Quantos de vocês, até hoje, talvez tenham medo de um cachorro, porque quando vocês eram pequenas, foram atacadas por um cachorro? Ou talvez tiveram alguma outra dificuldade, eu não gosto de água porque eu me afoguei, né? A gente pensa assim, aquilo foi uma experiência que tu teve, e a partir daquela experiência, tu formou uma crença sobre a água, sobre o cachorro, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, sobre ti mesma. E a gente é um ser muito inteligente, o Senhor nos criou inteligentíssimos, a gente aprende rápido. Por exemplo, aquele coleguinha
que sempre pisa no teu pé quando passa por ti? 2, 3, tu já não vai mais ficar nem perto dele, para ele não pisar no teu pé. Ou seja, a gente cria mecanismos, crenças que a gente entende serem verdades, porque está baseado numa experiência que eu e tu tivemos. Então, da onde vêm as crenças? Daquilo que nós fomos ensinados, da nossa cultura, certo? Coisas são bem diferentes no Brasil que provavelmente são na Ásia. Coisas que são bem diferentes em outros lugares do mundo. A nossa cultura fala para nós a forma que nós devemos pensar. Uma das coisas bem interessantes é que aqui nos Estados Unidos a cesárea é só em último caso. E no Brasil é a primeira opção, é bem cultural. Então quando eu ia ter a Sara, eu já tinha decidido que eu queria uma cesárea porque eu tive o Ben. E as pessoas ficavam assim apavoradas, chocadas, porque elas não entendiam como que essa era a primeira opção. Para mostrar como é cultural. Na minha cabeça, essa é a minha crença. Eu preciso ter cesárea. Por quê? Meu Deus, o parto normal é para acabar. E virou uma crença no meu coração. Eu queria ter aprendido diferente. Hoje eu já tive os meus 2, não quero, não é para ter mais. Mas tu entende? A gente vem de circunstâncias diferentes. A gente vem de formas diferentes. Pensa tu e o teu marido como vocês foram criados. Não tem conflitos porque ele pensa de uma forma. A mãe dele fazia de uma forma. Talvez a forma que a avó ensinou, a forma que a casa era. E tu veio de uma família completamente diferente. A tua crença, aquilo que tu acredita sobre as situações são diferentes. Adivinha? Quem está certo e quem está errado? Não tem como. Quando é baseado numa experiência, tem fato. E ali a gente crê, ali a gente acredita. Até aí tudo bem, mas o que começa a acontecer? A gente cria crenças a partir de fatos e experiências que às vezes nos limitam a andar naquilo que Deus tem para nós. Vamos pensar sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino, sobre o nosso chamado, aquilo que Deus quer que a gente faça. Quais são algumas das crenças limitantes que a gente tem? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sei falar. Eu não sei ajudar as outras pessoas. Eu que preciso muito. Nossa, Deus não vai me usar. Eu não tenho nada em mim. Olha só quanto eu preciso aprender. Eu não conheço a palavra de uma forma ainda que eu considere boa. E ali nós temos várias coisas que a gente começa a pensar, a declarar sobre nós mesmas e a nos limitar. Quem aí está entendendo? Faz sentido? Me avisem. Gente, e Romanos 12, 2 nos fala algo interessantíssimo sobre essas crenças limitantes. Olha só o que diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A nossa mente, as nossas crenças, elas estão baseadas em experiências. E querendo ou não, muitas de nós tivemos experiências muito difíceis. Experiências que marcaram a nossa vida, marcaram os nossos relacionamentos, a forma que a gente confia nos outros, a forma que a gente confia em nós mesmos, a partir da nossa sexualidade. Tudo isso foi marcado pela forma, experiências que a gente teve e que a gente então começou a crer. A vida é assim. Pensa comigo, pergunta para uma mãe, né? Ela vai ensinar o filho quando o filho diz, mamãe, o que isso significa? Tu vai dar a explicação daquilo que tu entende, daquilo que tu sabe, daquilo que tu experimentou. E às vezes a gente até vai dar instruções baseadas nos nossos medos, nas nossas inseguranças e naquelas mentiras que para nós são verdades hoje, mas que nos impedem de cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Faz sentido? Gente, e essas crenças limitantes, como eu falei, eu não sirvo para nada, como é que Deus vai me usar? Ou, olha tudo que eu já fiz, eu já perdi os meus melhores anos, capaz que Deus vai querer me usar, eu sou muito velha, eu sou muito nova, eu não sei falar, eu não sei cantar,
E às vezes a gente considera que o nosso propósito e o nosso destino, ela precisa se encaixar naqueles padrões que a gente está acostumada, né? Se a nossa igreja, ela não tem aquele ministério, ou só tem aqueles 2 ministérios, a gente considera que é aquilo que a gente tem que se encaixar. E muitas de nós pensam, mas será que eu sou chamada? Porque eu não me encaixo aqui nessas situações. Mas, gente, é além disso. É além de simplesmente se encaixar em algo. Muitas vezes nós servimos em tantos ministérios, em tantas posições, para quê? Como um serviço para a obra de Deus. Mas existe algo que queima no nosso coração. Algo que a gente deseja produzir. Talvez é uma batalha que tu venceu e que hoje tu quer compartilhar com as outras pessoas. Talvez é uma experiência que tu viveu e que tu diz, agora que eu encontrei a liberdade, quantas pessoas devem estar vivendo assim? E é por isso que eu estou aqui, é essa forma que eu considero. Depois do que eu tenho experimentado, eu não posso me calar. Eu não posso ficar sentada e somente experimentar tudo sozinha. Eu preciso dividir com todas vocês. Entende? E tu também é assim. Tu não é diferente. As nossas formas são diferentes de como fazer isso. Mas esse é o nosso coração incendiado. Agora, as crenças limitantes, elas influenciam. E elas acabam criando um destino que a gente não quer. Deixa eu fazer um exemplo aqui no meu quadro. Vamos ver se vocês conseguem ver. E eu preciso dizer para vocês, eu quero saber se vocês estão vendo ele espelhado ou vocês conseguem ler. Experiência, conceito, expectativa e comportamento. Eu tive que escrever espelhado, gente, é horrível. Então, olha só a minha letra. Fatos versus verdade. Mas eu quero saber se vocês conseguem ler. Se vocês conseguem ver. Conseguem ver experiência, conceito, expectativa, comportamento, mesmo sendo pequenininho? Só me dá um joinha, me avisa para eu saber. Sim? Ok. Oi, Gi! Bem-vinda! Bom, o que acontece? Todas nós, tá? A partir das nossas experiências. Lembra que eu falei? Aquele cachorro que veio para cima de nós e agora a gente tem medo dele. Lembra? Ou talvez a água que a gente se afogou e agora a gente pensa então que, meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir nadar. Ou aquele tombo de bicicleta e que tu diz, não, não, não. Prestem atenção, prestem atenção. A partir da minha experiência, talvez o que eu vivi foi rejeição, talvez o que eu vivi é já que tu não pode, tu não consegue, tu não tem, tudo falou isso. Essa experiência. A partir dessa experiência, eu começo a criar um conceito sobre mim mesma. Eu não consigo. Eu vou sempre ser assim. Eu nunca vou conseguir ser de outra forma. Eu começo a acreditar coisas sobre mim, sobre Deus. Deus não pode me usar. Olha quem sou eu. Não, Deus ama mais os outros que eu. Deus não tem um propósito para mim. Não, Deus tem outras coisas para se preocupar. Filhos mais especiais que eu. Não é assim? Quando aquela orfandade está aqui dentro, as crenças que nós temos as experiências formam esses conceitos. Até aí eu acho que tu consegue entender e até tu concorda comigo. Agora, olha a força desse ciclo. Depois do conceito, quando aquele conceito está arraigado, não aqui. Quantas vezes tu já tentou decorar a palavra de Deus e declarar ela 20, 50, 100 vezes todos os dias? E ela tem uma dificuldade de descer. Sabe por que isso? Porque aqui dentro tu tem uma crença de que aquilo não é verdade. Porque tu tem uma experiência, tu tem um fato que provou para ti por A mais B que não funciona assim, que Deus não é assim, que eu não sou assim, que as pessoas não são dessa forma. A partir desse conceito que eu tenho sobre mim, Deus e as outras pessoas, começa a gerar uma expectativa no meu coração de como as coisas vão acontecer, de como a vida vai atirar para mim as coisas, como as pessoas vão reagir comigo.
Aquele legítimo caso onde a gente se sente rejeitada, onde a gente se sente não parte de um grupo, e isso aconteceu lá na minha experiência, que então eu tive um conceito, e aí agora a minha expectativa, quando eu entro para o corpo de Cristo, quando eu entro num trabalho novo, quando eu entro num grupo de pessoas, qual a expectativa que eu tenho? Eles não vão me aceitar. Deus não tem isso para mim. Eu vou para aquela entrevista de emprego, lembra? Eu não sou escolhida. Eu sempre sou a última. Eu não tenho nada de especial. Conceito. E qual agora a minha expectativa? Eu não vou ser escolhida. Só que aí, olha só, a expectativa gera um comportamento. Eu me comporto de tal forma que eu não recebo aquela vaga. Que apenas reforça, oh meu Deus, a minha experiência. Dizendo, viu, eu sabia que eu não era boa. Gente, dá para entender? Será que é só eu que estou achando isso fora da casinha? As minhas experiências estão dizendo para mim que eu não vou ser selecionada. Que eu vou passar dificuldade. Porque assim que foi, meus pais sempre passaram dificuldade, eu vou passar dificuldade, o dinheiro está nas mãos só dos ricos, né? Às vezes são nossos conceitos, crenças limitantes sobre dinheiro. O meu conceito é esse, aí começa uma expectativa. Tu acha que eu espero que Deus vai prover? Tu acha que eu espero? Eu quero. Aqui dentro eu já sei que Ele não vai prover. Porque eu tenho experiências, conceitos arraigados em mim que me disseram, isso nunca vai acontecer. Talvez eu não fale da boca para fora, talvez eu nem note que é isso que eu creio, mas está aqui e começa a ser representado no meu comportamento. Faz sentido? Alguém me dá um joinha aí, me diz, faz. E, gente, olha que interessante. Os fatos são fortes. Aquilo que tu viveu, aquilo que tu experimentou, eu não estou aqui dizendo, essa experiência que tu teve não aconteceu, só faz de conta que não ocorreu. Faz de conta que ela não está ali, que não, só faz de conta. Não, os fatos aconteceram. Agora, olha essa frase, há um nível maior de verdade do que os fatos. Há um nível maior de verdade do que os fatos, que é a verdade de Deus. Quando a mentira diz, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada, quem sou eu? É naquelas áreas onde está aquele conceito, porque eu tive uma experiência. É aquela experiência que eu preciso trazer para o Senhor e dizer, Senhor, sabe qual o conceito que eu tenho acreditado? Essa crença limitante de que o Senhor não tem nenhum plano para mim. De que eu não consigo, de que eu não sou escolhida, de que eu não tenho aquilo que é necessário, de que eu não sou assim como eu acho que tem que ser. Quando a gente expõe para Ele, é isso que eu tenho crido. E assim, ó Deus, tem tantas experiências que estão reforçando e dizendo isso para mim. Tantas. O que a gente precisa fazer? Vamos negar a nossa experiência? Não, não vamos negar a nossa experiência. Ninguém está aqui para negar o que aconteceu com a gente. Agora, eu posso trabalhar esse conceito. Onde eu trago para o Senhor, eu digo, Senhor, eu reconheço que eu tenho crido, que Tu não tem nada para mim. Que eu não sou aquela pessoa que Tu escolheu. Que eu nunca vou suceder na minha vida espiritual. De que as coisas sempre vão ser muito difíceis para mim. De que eu estou sozinha. De que as pessoas nunca estão do meu lado. Que eu tenho que ser forte. Que eu tenho que fazer tudo direito. Que eu nunca vou ter a provisão necessária. Sei lá, são tantos conceitos, inúmeros. E todos esses conceitos, olha aqui, é como um espiral que vai nos levando para baixo.
crenças limitantes. Agora, quando eu pego esse conceito, eu digo, Senhor, eu reconheço que eu experimentei as coisas dessa forma. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho crido nessa mentira. A tua verdade é maior. Fala para mim qual é a tua verdade. E às vezes a gente não vai conseguir ouvir a verdade de Deus até que Ele venha naquela experiência e trate, e limpe, e cure, e liberte. Mas Jaque, como é que eu faço isso? Eu posso entregar para Ele, Senhor. Na verdade, gurias, essa é um estilo de vida. Bom, então eu tenho 38 anos. Vou fazer 39 mês que vem. Vocês acreditam nisso? Bom, 30 anos, 35, 38 anos de experiências onde eu criei nas mentiras. De que eu não posso, que eu não consigo. Lembra que eu tenho dividido com vocês as minhas crenças sobre maternidade? Eu não sou uma boa mãe. Tá aqui, ó. A minha experiência disse, meu Deus, eu não consigo dar o que o Ben precisa. Nossa, eu não sei fazer isso. Tem pessoas que fazem isso tão bem. Conceitos. O que esse conceito estava fazendo na minha vida? Eu tinha alguma expectativa de suprir as necessidades? Não, se eu já sei que eu sou um fracasso, como é que eu vou fazer isso? E adivinha o meu comportamento estava ditando o que eu estava crendo. Eu queria ser diferente. Mas tu entende que nessa batalha de comportamento, de crença, conceito, e de só pensar que eu quero ser boa, que eu quero ser uma pessoa, uma mãe boa, não funciona. Porque aqui dentro eu acredito. É aquela crença limitante, gente, ela não está aqui. Ela está aqui dentro. E ela está baseada num fato. Ela está baseada numa experiência que eu tive. Por isso que ela é forte. Por isso que tu está lutando anos. E tu diz, mas já que eu já orei, já que eu já jejuei. Exato. Pessoal falando, eu vou repetir o comportamento dos meus pais. Deixa eu botar esse exemplo aqui. A experiência te diz isso, né? Provavelmente tu já viu circunstâncias que estão acontecendo. Conceito é, eu vou repetir o comportamento dos meus pais. Em alguma área específica que tu viu, porque todos somos humanos, que não foi 100%. Qual a expectativa que tu tem? Tu tem alguma expectativa diferente de ver sucesso? E aqui, gente, o sucesso eu estou dizendo uma vida em abundância, onde tu tem paz, onde tu tem alegria, tu tem o suficiente. Não, tu não tem expectativa, e porque isso está até trabalhando no teu comportamento. O teu comportamento ele está sendo guiado por aquilo que tu crê. Às vezes eu passo por ministrações onde eu sou ministrada. E normalmente é quando eu vejo frutos na minha vida que não são muito bons. Essa aí é uma boa dica. Quando a gente encontra frutos na nossa vida que não são muito bons, tem uma raiz que precisa ser trabalhada. E os ministros que estão comigo, eles dizem, Jaque, eu identifico naquilo que tu está falando, a forma que tu está vivendo, que tu tem acreditado nessa mentira. Sei lá, o que eu vou dizer? Que eu tenho que fazer tudo sozinha. Aí eu vou dizer, desculpa, de verdade eu não creio nisso. Porque eu sei que Marcelo me ajuda, eu sei que fulano está sempre comigo, eu sei que todo mundo está disposto. Não é verdade. Mas já que a forma como tu age, o teu comportamento está me dizendo isso. Tu virou independente, tu não pede ajuda, tudo está em ti, tu pede isso para ti, mas tu também reclama porque é só tu que faz. Ai, 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 ai. Alguém está se identificando? Gera um comportamento. E quantas de nós, a gente só quer lidar com comportamento? Eu vou parar de ser assim. Eu não vou mais acreditar nisso, eu vou acreditar que o Senhor ele é o meu pastor e nada me faltará. Por que isso não está funcionando? Já te perguntou? Não sei se tu tem anos o suficiente de crente, onde tu já tentou decorar todos os versículos. Mas a tua vida, tu vê comportamentos, situações que tu tá vivendo
que não refletem aquilo. Já ou é só eu? Ou só eu que vou ser vulnerável aqui e dizer, pior, é assim. Então não adianta trabalhar comportamento, 30 dias que eu vou mudar, 30 dias que eu não vou mais fazer isso, 30 dias que eu vou engolir a minha ira. Eu vou contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não vou explodir. Às vezes é assim que a gente está vivendo a nossa vida com Deus. E desculpa, Deus não nos chamou para viver essa vida. Onde eu tento, onde eu me esforço, onde é o meu braço. Não sei se tu já cansou, eu já cansei. Ixi, eu já cansei. Porque o meu braço, eu sempre achei que eu era invencível, no meu braço eu ia conseguir tudo. E ainda luto com isso, muito, muito. Porque eu sei que eu sou uma bomba, mas quando eu tenho o Espírito Santo. Então, gente, para aqueles que estão entrando agora, para de tentar mudar o teu comportamento. Mas eu não quero crer assim. Não, mas eu quero algo diferente. Precisamos voltar à verdade de Deus. Não é um pensamento positivo, não é declarar 20 vezes aquele versículo. Quando está aqui, não está aqui. Eu só vou ter mudanças na forma como eu ajo, no meu comportamento, quando eu pego esse conceito e eu trabalho com ele. Eu digo, Senhor, eu tenho crido nessa mentira. De que eu não posso, de que eu não consigo, que o Senhor não tem o que é melhor para mim, de que a minha vida financeira sempre vai ter problema. E às vezes não é aquilo que a gente pensa, é na hora da dificuldade. O que tu pensa naquela manhã, quando tu acorda e tu lembra de todos os boletos que tu tem para pagar? Quando tu acorda de manhã e tu lembra que o teu relacionamento com fulano, ciclano, não está da forma que tu queria. Ou da briga que aconteceu em casa. Mudar o conceito com a verdade de Cristo. Mas olha aqui, olha aqui. Eu me arrependo desse conceito porque ele é uma mentira. Se ele não é uma verdade, por mais que ele está baseado nos fatos, ele é uma mentira. Eu me arrependo porque se ele é uma mentira, eu concordei com a mentira. E olha mais, eu plantei. Eu fui plantando. E adivinha? Cresceu uma árvore. Então eu preciso ir lá, eu preciso arrancar essa árvore. Vocês que já plantaram algo sabem. Me lembro de um exemplo que ouvi uma pessoa falar que ela tinha uma janela na frente da pia da cozinha. E sempre que ela cortava verduras e coisas, e casca de laranja, ela jogava tudo por ali. Pá, jogava tudo ali naquela janela. Porque tinha uma hortinha, né? Caía bem na hortinha. Um dia ela chegou na horta dela e ela olhou e ela disse, mas quem é que plantou laranjeira aqui? Quem é que plantou sei lá o que já estava dando? Tu vai jogando, tu vai semeando e aí tu vai recebendo a colheita. Então a gente precisa ir lá e arrancar. Primeiro passo, confissão. Senhor, eu confesso que eu estou crendo nessa mentira. Muitas vezes, e a gente precisa ouvir a verdade de Deus. Agora eu preciso dizer, muitas vezes na nossa experiência, minha e do Marcelo, a gente não consegue ouvir a verdade de Deus, até que a gente permite que o Senhor entre naquela experiência. Sabe como é que tu pode fazer? Deus, ele está no ontem, ele está no hoje e ele está no amanhã. Tá? Então não é regressão. Ele já está no ontem. Ele está fora dessa cápsula do tempo que eu e tu estamos. Ele já está lá. Lembra quando fala em Apocalipse que ele foi morto desde a fundação do mundo? Já tinha acontecido. Eu sei que é uma coisa meio estranha, mas não tem tempo para Deus. Então, naquele momento onde tu teve aquela experiência que marcou, que criou esses conceitos de que eu não sou ninguém, de que eu não tenho, de que eu não posso, de que as coisas vão ser difíceis para mim, eu posso pedir, Senhor Jesus, tu vem aqui, nesse lugar comigo. Medo, exato, onde o medo começou a ser estabelecido na minha vida. Tu convida ele para ir lá. Senhor Jesus, vem aqui comigo. Quando ele vem, tu vai sentir a presença dele, ou tu vai ver ele, ou tu apenas vai
sentir paz. E aí tu diz, Senhor Jesus, é assim que eu me sinto. Tu vai começar a falar, sabe todas aquelas coisas que tu guardou ali? A palavra nos diz, vamos nos liberar de toda maldade, de toda calúnia, de tudo, de toda ira. Eu começo a falar para ele, Senhor Jesus, é assim que eu estou me sentindo. Vou dar aquele meu exemplo, lembra da maternidade? Sabe como é que eu me sinto, Deus? Que eu não consigo, que eu não tenho o que é necessário, que eu não aprendi direito, que eu nunca vou conseguir. Quando eu olho as minhas amigas, meu Deus, elas são natas, não eu. Eu entrego para ele todas essas mentiras, a partir das experiências. E aí eu convido e eu digo, Senhor Jesus, vem aqui comigo e fala a tua verdade. Pessoal, é fora da casinha. Fora da casinha, o que começa a acontecer? Ele vem e ele fala a verdade dele. É experiência com o Senhor. Às vezes a gente está esperando algo meio mágico. A gente leva uma vida plantando. E aí a gente espera algo meio mágico que vai vir e que vai arrancar essas raízes. Não, a gente precisa ir lá. Senhor, vem aqui comigo. O que vocês acham? Como é que tá? Observar também faz sentido, pois às vezes fazemos coisas repetidas, erradas, destampar e observar a vida. Com certeza, às vezes é só uma rotina. É a forma que eu já penso, é a forma que eu vejo, é a forma que eu entendo as coisas. De novo, a partir das experiências é que eu gero esses conceitos, as minhas expectativas, então, começam a ser ativadas. E aí eu tenho um comportamento. Mas olha que interessante. À medida que eu trabalho com esse conceito, lembra daquele espiral que está só indo para baixo? Eu aí recebo a verdade de Deus. Obrigada, Senhor, porque eu realmente sou a mãe que tu me criou para ser. Porque eu realmente sou a tua filha. Eu sei fazer isso. Tu colocou dentro de mim todos esses dons e talentos. E eu sou a mãe que eles precisam. Essa é a minha verdade agora. Lembra aquela minha mentira? A partir desse momento, aquele espiral para baixo começa a ir para cima. Meu conceito é mudado, a minha expectativa começa a ser transformada e é isso o que muda o meu comportamento. Entendeu? Entendeu? Para de só tentar tirar os frutos dessa árvore. Ai, meu Deus, que horrível, ninguém pode ver isso. É trabalhar da onde vem. Eu estou dando aqui para a estrutura e vai estar gravado esse vídeo. Pode voltar lá depois. Começar a trazer para o Senhor essas experiências que tu teve. Ai, Jaque, mas se eu abrir essa porta, eu não vou conseguir fechar. É muito doída. Eu sei. É mesmo. É bem doído. Infelizmente, tu está vivendo com isso todos os dias. Os frutos daquele evento estão aí no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua vida espiritual. Então chega aquele momento que não tem mais como evitar. Chega aquele momento que não tem mais como dizer, sabe o quê? Eu vou deixar para depois. Atitude. Precisamos nos levantar em atitude. Dá para entender, então, o que eu falei sobre o destino que tu não sabia que tu está criando? É isso aqui. Aquilo que eu creio, aqueles limites que eu estabeleci para mim, estão determinando como a minha vida vai ser. E não afeta só eu, afeta as pessoas ao meu redor. É uma expectativa, afeta o meu comportamento e o comportamento deles, sabia? Olha, são inúmeras as vezes que eu tenho uma situação difícil com relacionamentos. Relacionamentos não é fácil, né? Relacionamento não é fácil. Para mim parece ser um pouco ainda mais difícil pela minha personalidade, eu acho. Onde eu vejo o conflito e o que eu tô crendo? Qual é esse falso conceito, essa crença limitante que eu tô colocando aqui? Porque está afetando o comportamento da pessoa com quem eu estou me relacionando. No momento que eu trabalho aquele conceito e eu recebo a verdade de Deus,
Não aqui, lembra? Aqui. Que vai em contrapartida. Aí eu começo a ver mudança, até mesmo no comportamento das outras pessoas. Me lembro um exemplo de uma pessoa que disse, nossa, eu pedia tanto para fulano, alguém bem próximo deles, me ajudar, eu precisava de ajuda. Sempre dizia que ia, mas não ia. E a pessoa disse assim, mas eu sei, eu não posso contar mesmo com as pessoas. Né? As pessoas não vão ajudar. Olha só, ela estava braba com o fulano, mas ela acreditava aqui dentro que ninguém ia ajudar ela. Qual a expectativa? Ninguém vai me ajudar. Adivinha? Ninguém ajudava. Ficou pior ainda pro teu lado, porque tudo aquilo que tu dizia que era os outros, não é. Ih, dá para dormir com uma dessas? Difícil, né? Eu acho que é uma revelação. Eu acho que é maravilhoso saber para onde ir quando a gente está perdido, quando a gente não sabe o que está acontecendo, quando a gente já tentou de tudo e não conseguiu. E a gente continua culpando, responsabilizando o outro. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Aquilo que nós cremos no nosso coração, aquilo que nós falamos nos nossos pensamentos, aquilo que a gente espera ter, nós recebemos. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim o é. Aquilo que tu crê no teu coração é. Aquilo que tu crê no teu coração se torna verdadeiro para ti. Então não é o mundo que está conspirando contra ti. Talvez o mundo conspirou contra ti. Talvez a tua história não foi nada fácil, eu não estou desvalidando isso. Agora é apenas um pedaço da história. Nós fomos chamadas para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Eu fui, tu foi. Quais são as crenças limitantes que estão impedindo tu de fazer isso? A palavra também diz, se eu creio no meu coração e não duvidar, assim se fará. Quando eu tenho um conceito no meu coração, eu não duvido dele, porque ele está arraigado lá dentro. E adivinha? Então assim, ó, pessoal, talvez isso tenha a ver com o teu cônjuge, o que tu crê sobre ele, sobre vocês, sobre o futuro, sobre as circunstâncias. Talvez é no teu trabalho, talvez é sobre Deus, talvez é da tua família. Ai, Jaque, mas é tanta coisa. É bastante. Começa uma por vez. Como eu te falei, estou fazendo meus 39, foram 38 anos plantando. Eu preciso ir devagar, arrancando tudo isso. Não existe uma pílula mágica. Isso é vida com Deus, é diário, é todos os dias um pouquinho mais. É cavando, é permitindo ele entrar, é entregando, é submetendo. Então, vencer crenças limitantes não é melhorar a nossa autoimagem, a nossa autoestima, mas nos aceitar como a imagem do Criador, a sua natureza, como ele crê, as atitudes, o caráter, a imagem e a mente de Cristo. Não é só ser melhor. Desculpa, né, gente? Eu não estou aqui para ser melhor. Eu estou aqui para ser a imagem do meu Criador. É por isso que ele me criou a imagem dele. Todas aquelas coisas aqui, ó, que as experiências jogaram para mim, os conceitos, eu preciso trabalhar com eles, um a um. Há alguma dúvida? Alguém quer aqui me fazer uma pergunta? Eu vi que algumas pessoas antes pediram para entrar aqui. Vamos ver. Alguém quer falar comigo? Estou chamando doces e salgados. Pediu para vir? Para falar comigo? Se tu ainda estiver aí. Oh,
Doces e salgados. Não tô te ouvindo. Alguma dúvida? Paty, tu também pediu, quer entrar? Quer me fazer uma pergunta? Vamos ver quem mais. Estou aqui agora para responder esses últimos minutinhos, qualquer pergunta que vocês tenham. Podem pedir solicitação para entrar se querem. Não? Ok. Povo, é isso aí. Crenças limitantes estão impedindo de tu viver o teu destino em Deus. Sejam abençoadas. E amo muito vocês. Me avisem aí, me põe nos comentários desse vídeo o que vocês aprenderam. Manda para as outras pessoas, depois que tiver ali no IGTV, daqui uns 5 minutinhos vai estar lá. Manda para as pessoas que tu sabe que precisam assistir isso, certo? Que Deus abençoe todos vocês.